Boa noite, meus amigos. Meu nome é Beatriz Yolanda e está começando mais um Bia Talks. E hoje a gente vai conversar com a Tatiana Fadu. Ela que é advogada, que está atuando aí nessa área da mulher e veio aqui esclarecer algumas coisas a respeito para nós, tudo bem? Vamos adicionar. Lembrando que para seguir nossas redes, entra lá no beatrizyolanda.com e clica lá, tá certo? Eu prefiro que você dê preferência para o YouTube e para o Instagram, que ele não costuma bloquear os meus vídeos, o resto tá bloqueado. Lembrando que o Pix está aqui ou em algum lugar da descrição, tá certo? Vou adicionar a nossa convidada, só um minuto. Ela vai entrar. Olá, Bia. Muito boa noite, tudo bem? Tudo jóia, você foi rápida. Nosso povo aqui fica enrolando. Ai, eu não sei onde eu entro, não sei o quê. Você foi, ó. Ai, Bia, mas assim, desde 2020 fazendo live, né? A gente já vai acostumando, né? Um pouco, já vamos acostumando, mas assim, é sempre bom, né? A gente poder estar participando de mais uma oportunidade. Nossa, que bom. Tô satisfeita com você. Você tá super rápida. Então, queria mandar um abraço para você. Hoje a gente topou, né, entrando aí na Semana da Mulher, né, numa continuação da celebração, que eu falo que dia 8 de março não é só o dia 8 de março que é o Dia da Mulher, né? Todos os dias são dias das mulheres. Então, gostaria de dar parabéns a todas as mulheres, né? Assim, aí na pessoa da Bia, da Gláucia, da Milene, que também estão nos assistindo, e dizer aí que a nossa luta é muito grande, né, Bia? Nós, como mulheres, nossa luta é constante. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês aqui sobre trabalho da mulher. É, e o que é interessante, Bia, que esse tema, assim, ele tomou uma proporção, porque eu vi que você tinha colocado questão de igualdade. E aí, eu estou filosofando sobre a questão da igualdade do trabalho, tanto da mulher quanto do homem, e aí eu entrei num conflito. Minhas amigas que são trabalhistas, elas vão poder aí me ajudar, porque assim, não existe igualdade. A verdade, a grosso modo, assim, não existe igualdade entre o trabalho do homem e da mulher. Aí você vai falar assim, Tatiana, mas a Constituição lá, que se for pegar lá logo no início, fala que homens e mulheres são iguais perante a lei. Aí eu vou falar para você, não, Bia, são iguais. Mas aí, o que que eu gostaria de falar para vocês? Gente, homens e mulheres são iguais perante a lei, mas existem desigualdades entre o sexo. Não, pelo amor de Deus, não quero levantar aqui uma bandeira feminista, uma bandeira ou uma bandeira machista. Não, não nos cancele, né, Bia? Não nos cancele, mas assim, existe uma certa desigualdade, sim, entre homens e mulheres. Tanto é que é interessante, vou só citar para vocês um artigo da CLT. Você sabia, Bia, que existe limite de peso em que um homem pode carregar e que uma mulher pode carregar? Eu não sabia. Que coisa Sim. interessante. Dentro da própria legislação trabalhista, o homem ele pode suportar até 60 quilos e uma mulher até 20 quilos. Aí, assim, como que a gente vai falar que existe uma igualdade, sendo que a própria CLT já começa a fazer essas diferenciações? E aí, é, é aquela questão, não sei se eu falo dessa forma para vocês, mas assim, existem algumas medidas protetivas ao trabalho da mulher que visam o quê? Justamente você diminuir essas desigualdades. Como, por exemplo, a estabilidade da mulher gestante. Podemos falar um pouquinho sobre a estabilidade, mas Ah, assim, foi. mas vamos voltar
voltasse naquele histórico dia 8 de março. O que foi o dia 8 de março, Bia? Aquele dia em que mulheres trabalhadoras fecharam a fábrica, né? E você sabe como que terminou. Elas morreram queimadas. Morreram todas queimadas. Mas aí o que eu falo para você? O que simboliza isso? Simboliza o início de uma luta para todas as mulheres, né? Assim, o início de uma busca de salários mais dignos, de condições mais favoráveis. Porque naquela época, aí eu destaco, a questão não foi só uma luta do trabalho da mulher, mas foi também da questão do trabalho do menor, do aprendiz. E que aí eles buscaram o quê? Diminuir as desigualdades, porque o homem, ele recebia bem mais, lógico que ele também tinha uma carga horária, bem puxada, né, Bia? Só que eles pegavam crianças e mulheres para trabalhar pagando metade, um terço do valor que um homem custava para aquela fábrica. Olha a curiosidade. Como eu falei, gente, não estou levantando nenhuma bandeira, nem feminista, nem machista. Só estou criando fatos, né, Bia, para a gente chegar. E aí, por isso que eu estava te falando, Bia, é tão difícil falar em igualdade, porque não existe igualdade. Somos desiguais. É verdade. Somos desiguais. Felizmente ou infelizmente, cada um tem a sua particularidade. Cada um tem sua particularidade. Mas, assim, a primeira questão foi até uma questão, assim, bem interessante, que eu não sei se você já observou, que uma das grandes lutas que nós, mulheres, temos em quê? Em relação à questão da igualdade de salários. E aqui, gente, olha, estou falando com dois colegas, tem mais colegas advogados que estão presentes. Vou fazer uma confissão. Quando eu iniciei a advocacia, eu trabalhava num grande escritório, era um grande escritório de advocacia, e eu ganhava metade do que um outro advogado e fazia. Não, e o pior, Bia, aí a indignação. A minha produtividade era muito maior, eu tinha mais responsabilidades. Só que Helder, palhaçada mesmo. Mas assim, ele por ser homem, ele ganhava o dobro. Entendeu? Isso daqui é outra coisa que a gente nota, gente, em várias profissões. Eu tô trazendo assim uma realidade que eu vivi na pele, que é a realidade da mulher que tem a mesma produtividade, ou às vezes maior, e recebe menos do que o homem. Aí você fala assim, hoje, né? Porque assim, a maior parte das mulheres estão aqui. Sim, mas uma boa notícia, a lei, ela veda esse tipo de discriminação. A mulher, no exercício do seu trabalho, ela não pode sofrer nenhum tipo de discriminação em decorrência do sexo. Mas aí e sempre existe aqueles preconceitos. Fala assim, Tatiana, mas existe a discriminação. Gente, a discriminação, ela existe. Existe e ela começa, seja na questão de salários menores, seja na questão de muitos assédios sexuais, morais, que as nossas colegas sofrem. E semana passada eu participei de um congresso internacional sobre as mulheres. Aí a Fernandinha é companheira de luta também, viu? Pela igualdade. A Fernanda Pimenta, maravilhosa, nossa presidente da Comissão de Direito Previdenciário lá em Aparecida, de Goiânia. E aí nós lutamos, Bia, para ter... E no momento do congresso, a gente comentou, vamos reverenciar aquelas que vieram antes de nós, aquelas que virão depois de nós. Porque nós temos a luta, mas a luta continua. Você sabia que tinha um dispositivo legal que a mulher poderia ser demitida por justa causa, caso... isso na legislação brasileira, tá, gente? Ela poderia ser demitida por justa causa se ela casasse ou se ela engravidasse? Nossa Senhora, que horror!
Bia, você sabia que a mulher, ela... Inclusive, teve agora, recentemente, uma novela da Globo que mostrou muito isso. A mulher, para ela trabalhar, para ela ingressar no mercado de trabalho, ela tinha que ter autorização do marido. Meu Sem Deus. essa autorização, ela não poderia firmar um contrato de trabalho. Nossa, gente, É, adoro. é bem absurdo. É bem absurdo. Então, assim, a mulher, dentro até do nosso Código Civil, aí eu não tô saindo, eu tô saindo da CLT, tô indo para a legislação civilista, ela era praticamente uma incapaz. Ela tinha, todos os atos que ela praticava tinham que ser referendados por homens. Então, hoje, nós vivemos, assim, uma legislação que, ainda bem, que tem melhorado. Mas, assim, eu imagino que a nossa luta, ela não acabou. Por quê? Eu estava analisando algumas pesquisas, você pode ver que hoje existem, sim, muitas mulheres que ocupam cargos de gerência, mas em determinadas empresas ainda existe uma discriminação na promoção das mulheres. E nós, como mulheres, nós temos um grande problema, porque às vezes a gente não tem essa dedicação ao trabalho. Gente, porque a gente, às vezes é a mulher que cuida da casa, é a mulher que cuida dos filhos, né? Então a gente saiu de casa, né, Bia? Saiu do conforto dos nossos lares e passamos a ocupar o quê? Cargos dentro de empresas, dentro de bancos, dentro de várias instituições, até mesmo dentro da política, mas a gente não deixou de exercer outras funções que nós já exercíamos. Eu até brinquei com uma amiga. Nossa, dupla. Na verdade, Bia, eu vou além. Eu acho que não é nem dupla, eu acho que é tripla. Porque se você considerar que também a mulher que tem que cuidar dos filhos, além da casa, ela ainda cuida dos filhos, então nós estaremos falando uma tripla jornada de trabalho. Deus, muita Né? coisa. Sim, é muito complicado. E aí, assim, a gente tá assim naquele equilíbrio entre administrar a carreira, administrar a vida familiar e administrar também o nosso papel perante a sociedade, né? Aí tem até aquela brincadeira, eu não sou robô, mas vamos nisso. Então, uma das observações, eu trouxe alguns aspectos da questão da proteção da lei ao trabalho da mulher, e são, assim, são aspectos interessantes. Inclusive, até, Fernanda, se você quiser trocar alguma ideia, algum caso que já aconteceu com você, porque eu tenho certeza que você, atuando até na área previdenciária, já deve ter vivenciado alguns casos. A primeira questão, gente, olha que interessante. Eu trouxe um caso aqui de uma empresa de aviação. Bia, olha que interessante. A empresa de aviação começou a exigir para exercício de um cargo determinado peso, determinada cor de pele e determinado padrão de beleza. E aí, sim, são seleções, são meio absurdas. E aqui eu falo para vocês o primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre a questão da vedação, a discriminação na seleção. E na época, Bia, olha a curiosidade, a companhia aérea falou que ela tinha um determinado peso, que a aeronave poderia... assim, são justificativas mais absurdas. Porque quando se vê esse tipo de anúncio, qual que é a primeira coisa que chama a atenção do Ministério Público do Trabalho, né? Que a gente tem um Ministério Público do Trabalho que fica fiscalizando. A função dele é fiscalizar. Fora aquelas denúncias que são feitas também perante as delegacias do trabalho. E aí, assim, não pode... A lei, ela veda qualquer tipo de discriminação ao trabalho da mulher. E até mesmo na questão da seleção. Por exemplo, você sabia que é proibido a empresa exigir um teste de gravidez para
selecionar uma determinada candidata? Isso é uma coisa que nem todas as pessoas sabem. E às vezes acontece muito na prática. Porque assim, Tati, mas está na lei e tudo. Por que está na lei? Aí você fala assim, é tão absurdo, né? Igual eu te falei da questão da justa causa. É tão absurdo, por que isso está na lei? Gente, a partir do momento que algo sai do, me, do nosso dia a dia e passa a entrar na lei, é porque aquelas condutas, ela está acontecendo muitas vezes. É o que a gente chama no direito de conduta reiterada. Ou seja, várias empresas estão praticando. Mas e outra coisa, Bia. A questão do exame de gravidez não pode ser solicitado na contratação e nem também durante o contrato de trabalho. Vamos supor, você como professora lá na PUC, a empresa não pode ficar exigindo, por exemplo, que você se submeta periodicamente a exames de gravidez. Se bem que depois que já está contratado, né, esse exame de gravidez aí, periódico já não adianta mais. Isso aí eles são obrigados a me manter no serviço. Mas olha só, muitas empresas, a gente tem que ver qual que é a intenção do empregador. Muitas das empresas, às vezes, fazem isso até mesmo para saber se vão promover você ou vão promover uma coleguinha. Porque uma mulher, por exemplo, que tem um filho, ela tem, para a empresa, para o meio empresarial, ela tem uma visão totalmente diferente, por exemplo, uma dedicação diferente do que uma mulher que não tem filho, uma mulher solteira sem filho. Eu não tinha pensado nisso, é verdade, menina. Nossa Senhora! Agora você está entendendo? Porque eles vão preferir promover. Isso eu já vivenciei na prática, vendo clientes meus, porque eu também advogo para empresas. Eu faço tanto o reclamante quanto a reclamada, né? Tanto o empregado quanto o empregador. E às vezes a gente vê essas condutas. Lógico que a gente briga, a gente orienta. Não, briga não, a gente orienta. Por favor, você não faça esse tipo de coisa, não. Porque esse tipo de coisa que pode levar a uma ação, você pode sofrer uma penalidade, você pode sofrer uma multa administrativa pelo Ministério Público do Trabalho, e por aí vai. Mas, assim, tem empresas que teimam em fazer esse tipo de coisa. Insistam nesse tipo de conduta. Isso. E aí, o que eu falo para você? Agora vem uma curiosidade. O exame de gravidez ele pode ser exigido no ato da demissão. Você sabe por quê? Justamente por causa da estabilidade da gestante, Bia. Porque... Grávida. Não, você não pode demitir uma mulher grávida. Sem justa causa. Você pode demitir por justa causa. Você pode demitir uma mulher grávida por justa causa. Eu não sei se foi com você que uma vez eu comentei, mas teve uma live que eu cheguei a comentar. Se não me engano, o Helder tá aí, eu acho que foi lá na Bahia que a gente fez em conjunto. Mas olha o que aconteceu. Uma empregada de um determinado supermercado grande aqui em Goiânia, grande mesmo, dos maiores, a nível nacional, ela começou a furtar determinadas mercadorias dentro do supermercado. Mas como que era feito esse furto? Ela trabalhava no caixa, aí ia, por exemplo, um determinado parente, um parente dela, e aí ela ia registrando poucas mercadorias. Aí, por exemplo, uma compra que era para dar, só uma suposição, tá, gente? Eu vivenciei o caso, mas eu não lembro questão de valores, não. Uma compra que era para dar, tipo, R$1.000, aí a compra dava R$100. E é isso. E aí ela foi sendo observada durante todo esse período. E aí, em um determinado momento, e ela estava gestante. E uma curiosidade, faltava acho que 2 semanas para ela entrar na licença maternidade. Faltavam acho que 2 semanas. Eles demitiram ela por justa causa. Demitiram ela por justa causa. Então, aí eu te falei, se ela não pode ser demitida, não, poder ser demitida, ela não pode sem justa causa. Por quê? Se ela for demitida sem justa causa, a empresa tem que arcar com o quê? Com a estabilidade. O que é a estabilidade, gente?
assim, só falando para quem não é do meio jurídico. A estabilidade é uma garantia de emprego em que a empregada ela goza em razão dessa gravidez, né? Então, ela não, enquanto ela estiver gestante e até 5 meses após o parto, ela não pode ser demitida. Por quê? Aí você fala assim, ah, Tati, mas o que que acontece se ela for demitida? Se ela for demitida para a empresa, é um rolo, porque a empresa tem que arcar com todos os salários desse período. Você imagina, 9 meses de gravidez, mais 5 meses após o parto. E assim, não só, e também com as verbas que decorrem disso daí, que é férias, 13º, depósito do FGTS e tudo isso aí. Esse tipo de ação aqui é alegria de advogado, tá, Bia? Uma vez, eu cheguei a fazer uma ação, essa foi bem interessante, Bia. Uma empregada gestante foi demitida de uma grande empresa de telefonia aqui no estado, porque ela. O que que aconteceu, gente? Ela entregava os atestados. Só que o supervisor dela não estava repassando esses atestados para o departamento do RH, dos Horror. RH, os recursos humanos. E isso aconteceu. E aí, o que que aconteceu, Bia? Ele começou eles não estavam computando aqueles atestados e ela estava numa gravidez de risco. Então, nem preciso te contar que ela foi mandada embora por justa causa, porque faltou, de certa, injustificadamente, mais de 30 dias. Só que ela tinha atestado. E o que que acontece? Aí, agora a dica da advogada trabalhista. Quando você for levar um atestado da empresa, sempre tira uma xerox e pega um recebido, que é a prova de que você entregou aquele seu atestado. E ela tinha, por incrível que pareça, ela tinha os recebidos, ela tinha a cópia dos atestados, e a Nossa, empresa não. Sim, mas já aconteceu com a gente pegar um caso que a pessoa não tinha, mas tudo bem. mas e o que que aconteceu com o supervisor? Ele foi penalizado, né? Bia, na época, eu não sei o que aconteceu com o supervisor, mas assim, ele incorreu numa conduta grave, porque ele, como supervisor, como superior e hierárquico, que a gente chama, né, na lei, ele tinha a obrigação de estar repassando aqueles documentos para a empresa. E ele não repassou. Isso aí, isso aí deu uma rescisão por justa causa para a moça. E além da rescisão por justa causa, na época, foi pedido também uma indenização por danos morais. Porque ela foi demitida no meio da gestão. Ela estava, se não me engano, de 4, 5 meses. A empresa teve que pagar esse período. E porque ela não preencheu o período de carência para conseguir o benefício junto ao INSS, a empresa também teve que arcar com um período aí da licença maternidade. Nossa, Entendeu? Porque querendo ou não, né, os 120 dias, quem paga é o INSS, né? A partir do momento que ela preencheu os requisitos lá na lei previdenciária, que ela já tem a quantidade de contribuições, ela pode pedir o salário maternidade. Mas, assim, a licença maternidade. Só que aí o que que acontece? A empresa mandou ela embora antes dela cumprir esse período, só que mandou embora ela indevida. Aí a empresa teve que arcar. Entendeu? Por isso que eu falo, Bia, nós percorremos um caminho, né? Um caminho assim, querendo ou não, foi um caminho que a gente conseguiu alcançar, né? Grandes resultados, mas ainda tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa ainda para a gente aprimorar, né? E a gente fica horrorizado. Tem uns caras aí que ficam esquecendo do machismo, né? Ficam aí falando assim, ah, por que que tem emprego que essas mulheres não querem e tal. Eu falei assim, gente, como é que pode? Bia, eu parei para analisar. Assim, hoje nós vemos mulheres em todos os setores, assim. Lógico que teve até uma amiga minha que falou assim, ah, eu não contrataria uma mulher para descarregar um caminhão de soja. Mas eu falei assim, cara, realmente, você não pode contratar.
Porque, a título de curiosidade, uma saca daquela de soja, se não me engano, tem 60 quilos, né, Bia? Eu acho Chega a ter 60 quilos, que tem 60 quilos. Pela lei, a mulher pode carregar até 20. Então, assim, a lei mesmo fala que ela não pode exercer aquela função. Da mesma forma, você não pode criar um anúncio de emprego que você fala assim, vou contratar somente homens para exercício dessa função. Pode fazer isso? não pode. Não pode. A não ser que, por exemplo, a questão, a força bruta seja primordial para o exercício daquele trabalho. Igual eu te falei, quero contratar, a gente chama de chapa, né? Quero contratar um chapa para trabalhar, por exemplo, para descarregar material de construção. Você não pode colocar uma mulher para exercer essa função, porque, biologicamente falando, nós somos desiguais. Nossa, mas tem uns caras que eu vou falar, viu? Pelo amor de Deus. Nossa, Olha, dispenso. Eu ouvi um comentário, assim, que eu falei assim, gente, tem gente que pensa desse jeito. A pessoa virou para mim e falou assim, eu não contrataria, se eu tivesse uma empresa, a pessoa não é empresária, tá? Uhum. Mas a pessoa falou assim, se eu tivesse uma empresa, eu não contrataria mulheres, porque a mulher, ela tem licença maternidade, que ela tem a licença... A mulher, ela tem crise de TPM, ela não quer ir trabalhar. E aí eu falei assim, gente, é engraçado, né? É igual eu te falei. Tem gente que pensa dessa forma, tem essa forma de pensar. Não, Por isso que eu não... empresa, né? Sim, Não tem empresa. sim. Então, assim, o que eu falo para você, Bia, olha só, a pessoa... Não contrataria mulheres, porque mulheres ficam de TPM. Gente, que absurdo. Nós estamos em pleno século XXI. Graças a Deus, a gente não precisa mais de autorização do marido para trabalhar e a lei não nos considera mais incapazes. Porém, muitas mulheres têm se destacado aí no mercado, igual eu estava falando para você, de questão de locais, postos de trabalhos que antes eram ocupados somente por homens e que passaram a ser ocupados por mulheres. Quer ver um exemplo? Frentista de posto de gasolina. Ó, parabéns aí, ó, Bela Bilu Multimarcas. Realmente é uma empresa que só tem mulheres, viu, gente? Excelente atendimento, preços assim também maravilhosos. Grande abraço aí, Ana. E aí é isso. Eu particularmente, eu prefiro trabalhar com mulheres, porque na nossa área, na nossa área jurídica, que a gente tem um trabalho intelectual maior, e às vezes a gente também precisa ter um tato para lidar com determinadas situações, com determinados clientes, é melhor se trabalhar com mulheres. Gente, não estou discriminando os homens, pelo amor de Deus. Eu também já trabalhei, eu já tive estagiários maravilhosos e que, assim, me surpreenderam. Mas, assim, por que eu falo? A mulher, ela é mais detalhista, ela é mais criteriosa, ela analisa melhor, ela pensa bem antes de fazer. Então, assim, eu me identifiquei trabalhando assim, dessa forma. Mas, assim, da mesma forma, eu tenho amigas que trabalham na área jurídica e preferem trabalhar com homens. É uma questão de opção. Questão de opção. Mas, assim, é importante, acima de tudo, que não exista nenhum tipo de discriminação. Porque a discriminação, ela é ilegal, ela pode gerar, sim, um dano moral. E antes, a lei mesmo tinha uma discriminação, Bia, que ela caiu agora com a reforma trabalhista, que era a questão das horas extras. Nossa. Antigamente, antes da reforma trabalhista, a mulher, antes dela fazer hora extra, ela tinha direito a um intervalo de 15 minutos antes do início das horas extras. Só que é isso que mudou, caiu com a legislação trabalhista, e era uma coisa até meio que excluía também a mulher do mercado de trabalho. Então, assim, às vezes a gente tem que ter cuidado nesse meio jurídico de não criar normas que sejam capazes de excluir as mulheres. Alguns benefícios que não
tipo assim, Sim, que não sim. agregam, que não fazem muito sentido. Igual esse intervalo de 15 minutos. Esse intervalo poderia ser uma coisa que excluísse a mulher do mercado. Outra coisa também, aí a gente vamos remontar aqui o governo do Bolsonaro, que foi uma norma que apareceu na época da pandemia, que foi uma norma ao meu ver, ela passou a ser meio que exclusiva. Como que fala? Assim, gente, Excluía. que excluía algumas mulheres do mercado de trabalho. Por quê? Durante a pandemia, foi elaborada uma lei para proteger a mulher que determinava que todas as mulheres que estivessem grávidas fossem afastadas do trabalho presencial. E eu me lembro bem da fala do Bolsonaro na época. Lógico que o Bolsonaro, não vamos entrar no mérito, que foi uma pessoa muito polêmica, né, Bia? Não vamos entrar nesse mérito. Mas ele falou uma coisa que dessa vez, assim, ele foi polêmico, mas ele foi certo. Que ele falou? Ele falou assim, gente, eu assinei porque vocês querem, porque vocês requereram. Mas isso aqui, para mim, é uma norma que vai excluir a mulher do mercado. Aí eu fico pensando, na época, né? Agora já passou, essa norma caiu e tudo, mas ela realmente era uma norma que excluía. Por quê, Bia? Você tinha que tirar aquela mulher do trabalho presencial e colocar ela no virtual. E aí tinha algumas profissões, como, por exemplo, empregada doméstica, algumas funções mais braçais, que como que você ia fazer? Você não tinha como colocar ela para trabalhar de forma virtual, entendeu? E aí, esse tipo de medida acaba excluindo a mulher do mercado. Então, assim, a gente às vezes tem que analisar por essa vertente. Se Falta a mulher um vai pouco ser excluída ou de não. apoio governamental. Falta um pouco de apoio governamental, né? Porque, assim, ele teria que ajudar, né, esse pessoal, porque não é realmente mulher grávida, a pandemia é difícil. Ah, sim, aí você tocou num ponto também que é bem interessante, Bia. Nessa época, não criou nenhum apoio para as empresas para afastar as mulheres do trabalho presencial. Ou seja, as empresas tiveram meio que se virar com aquela empregada gestante, né? Ela teve que se virar e resolver a situação. Todo É mundo teve que complicado? se adequar. Sim. Nossa, foi Todo horrível. mundo, eu tenho uma colega que também é lá advogada trabalhista, que os pais dela têm uma empresa tinha uma empresa, uma lavanderia. E Ai, nossa. aí, isso, uma lavanderia. E aí eles tinham 4 funcionárias, e eles estavam com 2 afastadas do trabalho presencial, porque elas não podiam trabalhar presencialmente, ou seja, metade do quadro que eles tinham estava fora. Nossa. E aí você pensa, nossa, e aí você sobrecarrega quem? Você sobrecarrega a empresa, porque a empresa passou a ter que arcar com esses custos. Aí eu concordo com você, porque não teve nenhum apoio do governo. Mas ok. E aí outra questão, aí eu falo para vocês, essa discriminação às vezes ela pode existir em razão da natureza da atividade, que foi o que eu tinha citado para você, que foi justamente descarregar um saco de soja. Mulher não tem força física e a lei não permite esse tipo de coisa. E É, aí, finalmente, eu queria só tocar aqui num ponto, Bia, que é muito polêmico, que é a questão da revista íntima, ai, que é uma coisa assim, fico. muito constrangedora, Nossa, principalmente para a mulher. É uma questão muito constrangedora. Eu já cheguei a passar por esses tipos de revistas, mas assim, era uma revista que, quando eu trabalhava como vendedora, né, promotora de vendas, às vezes eu tinha que ir em uma determinada loja, e nessas lojas a gente tinha que mostrar o que tinha no bolso, às vezes vinha alguém aqui te levava para um quartinho, e aí, tipo assim, fazia
Mas isso aqui foi antes, tá, gente? Antes da proibição legal. Mas é uma coisa, assim, totalmente constrangedora. Porque já aconteceu de eu estar com caneta, gente, essas canetas Bic que você acha em qualquer lugar, e aí você tem que falar assim, ah, mas essa caneta já era minha, entendeu? Não tô furtando da loja uma Bic, não. Mas é o tipo de situação que a mulher está exposta. Não só a mulher, tá? Porque revista íntima, ela pode existir tanto com homem quanto para mulher. Mas aqui Criança. tem alguns julgados do TST, até um julgado bem interessante, que a princípio a revista íntima ela não pode ser feita. Mas assim, em determinadas áreas, acaba que ela é permitida. Uma das áreas que eu achei interessante foi justamente as fábricas de lingerie. Ah, Aí fala assim, calcinha. calcinha e sutiã, porque assim, eles estão lá no meio da fabricação. Pode acontecer dela pegar, por exemplo, uma calcinha, um sutiã e vestir e tudo. E aí, como que essa revista teria que ser feita? Teria que ser feita para uma pessoa do mesmo sexo. Por exemplo, se for um homem que for revistado, ele seria revistado por outro homem. Se for uma mulher, seria revistada por uma outra mulher. E aí, outra situação também que às vezes que às vezes não, que também é permitida esse tipo de revista, é no caso daquelas empregadas que trabalham em penitenciárias. Certo. Porque a própria natureza do trabalho delas, por que que é permitido? Aí você vai falar, Tati, mas por que que se permite uma revista íntima, que é uma coisa assim tão constrangedora, numa penitenciária? Aí eu te falo, Bia, nesse caso aqui, ela é permitida por quê? Porque muitas vezes, assim, todo mundo cansado de saber que entra celular na cadeia, entra drogas, entra Faca. arma branca. Ou seja, o povo vai escondendo. O céu é o limite, tem criatividade para tudo, né? Ai, Aí o pessoal vai meu escondendo o celular. Ixi, Bia, celular, carregador, e vai direto é pego alguém nesse tipo de revista. E é muito comum, tá, Bia? É uma situação assim que é corriqueira. E aí eu falo pra você, Bia, nesse caso aqui é permitido, não é tido como uma coisa constrangedora, mas aí tem aquelas regras. Tem que ser feito para pessoa do mesmo sexo, tem que ser, não pode ser uma coisa assim constrangedora, entendeu? E é isso. E aí, finalmente, para a gente falar a questão da estabilidade. Uma das diferenciações do trabalho do homem como da mulher, gente, é óbvio, né? Quem pare é a mulher. Quem Deus. engravida é a mulher. Mas aqui agora, vou te contar um avanço da lei nesse sentido. Porque antes, só a mulher ela entrava em licença maternidade. Mas a lei tem permitido, alguns casos, o pai assumir o lugar da mãe. Você sabe quais casos são, Bia? Você tem, assim, alguma ideia quando pode Não, eu acontecer? sabia que podia, mas eu não sei exatamente quais os casos que pode trocar. Tem alguns casos que, por exemplo, o pai ganha mais que a mãe, ou a mãe ganha mais que o pai. E aí, financeiramente falando, tem. Gente, isso aqui é julgado, tá? Agora, o caso mais corriqueiro é aquele caso em que a mãe falece no parto ou pós-parto. Aí, nesse caso, o pai vai ter direito, entendeu? No caso, falecimento da mãe. É... E assim, é o exemplo mais comum, Bia. Esse é o exemplo mais comum. Então, a estabilidade da gestante, ela vai desde a descoberta da gravidez até 5 meses após o parto. Aí você vai falar assim, ô Tatiana, eu tô aqui com a minha funcionária, né, vamos supor, minha vendedora aqui da loja. Descobri hoje que ela tá grávida. Só que eu já tinha dado o aviso prévio para ela. O que que eu faço? Simples, Bia. Você vai pegar aquele aviso prévio e rasgar como se nunca tivesse existido. Eu não sabia. Então, A gravidez é, é, é,
responsabilidade pura. Não tem jeito. Não tem como Sim. você sair dessa, não. Mas ela pode ser demitida por justa causa. Lembra daquele caso, que é uma exceção. Mas é isso. Eu tive um caso. A respeito de uma aluna minha, eu te tenho cuidado, né? E a aluna minha conversou comigo, menina, que ela estava num negócio lá de estágio, né? Estágio. Aí ela disse assim que o cara lá ficava dando em cima dela. E eu pensei assim, gente, que coisa horrível. Aí o cara fazia assim, isso é brincadeira, nossa, você tá nervosa, não sei o quê. Eu falei assim, gente, que horror. Eu falei, não, minha filha, denuncia isso aí. Ela, eu não posso fazer isso. Porque eu fiquei pensando, falei, gente, coitada, né? Situação difícil. Porque o cara tá lá, o cara é o chefe, sabe? Ficava se aproveitando das meninas, é horrível. Bia, esses casos de assédio, muitas vezes eles não são nem notificados. Infelizmente, casos de assédios sexuais, eles são até difíceis para você comprovar numa audiência trabalhista. Eu já vi casos em que até a empregada falava que ela sofria assédio, mas na verdade ela tinha um caso com o patrão. Sim, ela teve um caso com o patrão. E ela falava que ela sofria assédio sexual, só que ela não sofria assédio sexual coisa nenhuma. Ela ela realmente ela namorava. E aí, assim, o patrão na época teve uma malícia de guardar as mensagens do WhatsApp. E aí ele conseguiu comprovar através de mensagem. Porque a questão do assédio, a dificuldade de se comprovar um assédio sexual, Bia, é justamente de produzir uma prova. E quem sofre assédio, gente, muitas vezes aquele assédio ele é cometido entre quatro paredes. Ninguém está presenciando, você não vai ter uma testemunha, você não vai ter ninguém para comprovar aquilo que você está falando. Então, assim, quais que são as provas, geralmente, que as pessoas, quando esses tipos de clientes trazem para a gente? Trazem mensagem de texto, aquela mensagem assim, vamos tomar um chopinho, vamos ali no barzinho. Esse tipo de coisa. Tem mensagens que realmente são, assim, mais... Como que eu falo para você, Bia? São mais descaradas, que tem insinuação sexual, esse tipo de coisa. Tem sim, acontece. E muitas vezes são através dessas mensagens que a gente consegue provar. Mas também, às vezes, por testemunha. Mas aí, como que seriam essas testemunhas? Outras pessoas que também sofreram assédio por aquele mesmo empregador. Porque por aquele mesmo supervisor, aquela pessoa que está acima, que se vale da hierarquia para poder criar vítimas, né, Bia? Eu lembro de uma história que uma vez é engraçado, né? Eles nunca ficam satisfeitos com apenas uma vítima, Bia. Geralmente sempre tem são várias vítimas. E aí é o efeito manada. Você lembra? A gente está falando de direito do trabalho, mas teve até um caso famoso de assédio sexual aqui em Goiânia, envolvendo um médico ginecologista, que a gente chama de efeito manada. Quando a primeira pessoa denuncia, automaticamente. É o caso também de João de Deus. Quando a primeira pessoa denuncia, outras pessoas vão tomando coragem para denunciar. Então, isso é interessante. E aqui um recado que eu gostaria de deixar para todas as mulheres, né, na nossa semana internacional, que ainda dá tempo, né, Bia? Que a gente ainda está no prazo, né? Mas, assim, mulheres, nós não devemos nos calar perante esses assédios que nós recebemos. Mas, assim, seja sábia, saiba produzir provas, pegue mensagens, pegue e-mails, grava. Eu tenho uma amiga, Bia, olha só, gente, até uma situação, eu não posso nem falar aqui nomes, porque pode comprometer. Mas assim, aconteceu dentro do judiciário. Ela foi despachar com uma pessoa, né, que tinha um cargo grande dentro do judiciário, e foi cantada.
literalmente. E ela gravou. E ela gravou, e o juiz, a pessoa, né, foi e ameaçou ela e tudo, se ela falasse alguma coisa. Falou assim, não, doutor, tenho aqui a gravação do senhor. Então, assim, eu acho bom o senhor não tomar nenhuma medida, não me penalizar de alguma forma, porque eu tenho aqui a prova. E aí, é uma prova. Eu tive um outro caso também dentro do supermercado, em que era até uma situação assim, ainda mais delicada, Bia, também porque era uma moça que ela era homossexual e o gerente era um gerente talk screen. Vinha, lisava, abraçava. Gente, isso não é normal. Nós estamos numa relação profissional. Bom dia, boa tarde, boa tarde. Não tem esse negócio de dar abraço, dar beijinho. Não. Você vai abraçar. Você vai abraçar, vai dar beijo em pessoas da sua família. Detesto esse tipo de coisa. Acho isso aí muita aproximação. É totalmente invasivo. E aí, esse gerente vinha, Bia, ela era fiscal de uma grande loja atacadista aqui em Goiânia, e ele vinha e abraçava, e ficava passando. Gente, esse tipo de conduta é totalmente inadequada. Totalmente. E qual que seria a primeira providência? Denunciar para o superior hierárquico dele. Não sei. Depois isso, mas antes tem que conseguir prova. Brincadeira, ai, se você não suporta isso, não sei o quê. Nossa, é completamente constrangedor. Sim, mas aí o que eu falo para você a gente tem que dar um basta nisso. Porque, como eu tinha te falado, a gente tem que honrar os que vieram antes da gente e os que vão vir depois. E toda vez que uma mulher se cala perante um assédio, ela está permitindo que aquilo aconteça novamente. Pois é, e tem gente que não tem vergonha. Continua fazendo. Não continua, mas aí que eu estou te falando, isso pode gerar até um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas assim, gente, eu falei, sejam sábias, saibam produzir as provas. Não chega no advogado querendo que o advogado faça um milagre, porque a gente não consegue fazer. O advogado trabalha com provas. Essa moça que eu te falei do supermercado, ela tem a gravação. Ela tem a gravação do dia que o cara pegando, abraçando, e aquela coisa. E assim, e você vê que ela tem uma conduta de se afastar. Ou seja, não tô achando legal, não tô querendo isso, não é assim. E é isso, Bia. Então, assim, a primeira coisa que eu falo, não se calem em situações de assédio. Não se calem. E assim, eu tô falando assédio, Bia, esse é o assédio sexual, mas tem também o assédio moral. Nossa. Que é aquele assim, você não faz nada certo porque você é mulher. Porque você é mulher, você não é capaz. Esse é o assédio moral. Aquele outro assédio que eu te falei, que é aquela coisa, é o assédio sexual. Nossa. Então, assim, não se calem. Identificou que você está sendo vítima, Bia. Mal-estar. Tem mal-estar. E assim, aquela coisa que eu falei para você, é efeito manada. Aquela pessoa, ela faz vítimas. E a partir do momento que ela fez uma vítima, você pode ter certeza que ela tem aquela conduta com outras pessoas também ali daquele estabelecimento. E se você denunciar, você abre caminhos para que outras pessoas também denunciem. Entendeu? Então, aí, em homenagem à nossa Semana Internacional da Mulher, não vamos nos calar, vamos, assim, vamos lutar para que sejamos respeitadas em nossos ambientes de trabalho. Porque nós somos profissionais como qualquer outros profissionais. Lógico que nós temos as nossas limitações biológicas, físicas, temos. Mas, assim, nós compensamos isso aí de outras formas, com nossas habilidades, com um jeito cuidadoso que a mulher tem para executar suas atividades. Então, assim, e é por isso que cada vez mais vamos ganhando aí espaço no mercado de trabalho, né, Bia? Não só no mercado de trabalho, né, mas no meio político, no meio artístico, em todos os meios. Em qualquer lugar. Viemos para conquistar nosso espaço e estamos aqui e vão ter que nos engolir. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente. O lugar de mulher é onde ela quiser. E, acima de tudo, que ela seja respeitada
no exercício da sua profissão. Amém. Que Tá assim certo? seja. Mas é isso. Aí fica aí outra oportunidade. Esse tema é um tema muito longo. Nossa, É um tema assim que daria assim, para a gente ficar falando aí um dia inteiro. Tem várias discussões, tem várias decisões polêmicas, tem várias situações assim absurdas. E é isso. pois é. Então, eu Né? queria te agradecer, Tatiana, por você ter vindo aqui, esclarecido aqui pra gente tanta coisa, ter dado um pouquinho do seu tempo. Ah, sim, não, gostaria também de agradecer o convite, né? Nos sigam aí nas redes sociais, né? É, Bia, depois marca a gente aqui no Instagram também, né? Quando você for salvar a live. E nos sigam aí nas redes sociais. Caso alguém tenha alguma dúvida aí, pode mandar direct no meu Insta ou no Instagram da Bia. Mas é isso, gente. Não se calem. Vamos lutar aí pelos nossos direitos. E vamos, como se diz, né, Bia? Vamos cada dia mais conquistando espaço no mercado de trabalho. Certinho. Tá bom? Obrigada, Tatiana. Grande Fique com abraço, Bia. Boa semana. Até mais. Até mais. Tchau, gente. Fique com Deus. Tchau. Beijo. Obrigada a todos pela audiência.